Nesse momento, fará uso da palavra a representante e o representante do Conselho Regional de Psicologia de Goiás, o psicólogo especialista em psicologia jurídica Souzo Abi e a psicóloga doutora Karen Michel Esber, que é conselheira efetiva do Conselho Regional de Psicologia de Goiás e presidente da Comissão de Orientação e Ética da Comissão de Psicologia Jurídica. Boa noite a todas, é com muita alegria que nós estamos aqui hoje. Eu gostaria de cumprimentar a mesa em nome da nossa anfitriã, desembargadora doutora Sandra. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui na noite de hoje em um evento que coloca como parceiros o Conselho Regional de Psicologia de Goiás, Tribunal de Justiça, DFT, Núcleo Judiciário da Mulher e o Fonavide. Farei uma rápida apresentação minha para que os senhores possam conhecer o meu trabalho e entender o lugar do qual eu falo. Sou psicóloga, especialista em psicologia jurídica, assistente técnica, presidente da Comissão Especial de Psicologia Jurídica e da Comissão de Orientação e Ética do Conselho Regional de Psicologia de Goiás, psicóloga clínica, especialista em terapia de famílias e casais com formação em terapia sexual de casais. Fui coordenadora do programa Repropondo Atendimento a Autores de Violência Sexual, um programa pioneiro no Brasil, realizado pela PUC Goiás entre 2004 a 2011 nas prisões, no sistema socioeducativo e na comunidade. Sou palestrante, professora, pesquisadora, escritora de livros e artigos sobre os autores de violência sexual e servidora pública. Sou mestre em psicologia social e doutora em sociologia. Novamente, é com muita alegria que estamos aqui hoje, na 18ª Semana da Justiça para a Paz em Casa e na 13ª edição do projeto Diálogos para Fortalecer a Psicologia Jurídica, da nossa querida Comissão Especial de Psicologia Jurídica do 10º Plenário do CRP Goiás. Este projeto leva a orientação à categoria profissional e aos docentes de psicologia, bem como aos operadores do direito, acerca de temas que são relevantes para a área. A comissão tem realizado várias ações que visam colocar em pauta o exercício profissional da psicóloga jurídica, sua abrangência e seus limites. Fizemos vários eventos, como, por exemplo, o 6º Seminário de Psicologia Jurídica em 2020, com o tema Violência, Famílias e Psicologia Jurídica, Desafios para a Atuação. Promovemos também o 1º Seminário sobre Alienação do Conselho Regional de Psicologia, Alienação Parental, do Conselho Regional de Psicologia da 9ª Região. Estamos também atualmente executando duas importantes frentes de trabalho. O grupo de trabalho para discussão sobre alienação parental, cujo relatório e discussões serão encaminhados ao Conselho Federal de Psicologia como uma contribuição do regional para esta discussão, e o grupo de trabalho sobre perícia e assistência técnica, cujo objetivo é produzir nota técnica orientativa aos psicólogos sobre pontos importantes relacionados ao exercício profissional que estão ausentes nas normativas vigentes. Teremos também o 7º Seminário de Psicologia Jurídica, previsto para os dias 29 e 30 de outubro de 2001, que terá o tema a Psicologia Jurídica em Perspectiva, o exercício profissional no sistema jurídico, ao qual todos os presentes estão convidados e convidadas. Gostaria de comunicar também que em 2009, na gestão do nosso colega Souzo Abi, que era então presidente dessa comissão, nós produzimos a primeira nota técnica brasileira sobre a atuação da psicologia com autores de violência sexual e ou com pessoas que possuem desejo sexual por crianças e adolescentes. Assim, penso que estamos realizando
um dos objetivos do nosso planejamento estratégico da comissão, que é dialogar com as instituições como o Poder Judiciário, Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público, Sistema Prisional, a fim de instruir sobre o exercício da psicóloga jurídica no campo dessas políticas. Precisamos disso porque a Comissão de Orientação e Ética recebe muitos processos éticos abertos a partir da produção de documentos escritos por psicólogas e psicólogos no contexto jurídico. As razões desses processos vão das faltas éticas mais leves às mais graves e danosas. E nós, Psicologia e Direito, precisamos realizar alinhamento entre o que se espera e o que se pode oferecer, em que o direito precisa e o que a psicologia pode oferecer. Este alinhamento, ele vai prevenir, né, a ocorrência de processos éticos, a ocorrência de processos até criminais contra psicólogos e vai preservar, então, os usuários, que no nosso caso aqui são as pessoas em situação de violência psicológica. Sobre o tema da violência psicológica, eu inicio refletindo que o amor pode ser construtivo ou destrutivo. E é na complementariedade relacional que a gente cresce ou adoece enquanto seres humanos. A violência psicológica vai aos poucos e constantemente provocando a quebra de sonhos, de emoções positivas, do diálogo, dos projetos familiares, da vontade de ter filhos e da confiança entre o casal. Ela é comum, devastadora, perversa, silenciosa, invisível, não enfrentada pela sociedade, não deixa marcas físicas, é difícil de ser detectada e é a base para todas as outras violências. Ela estabelece entre o casal uma comunicação paradoxal, confusa, incompleta e contraditória, que mina a subjetividade da vítima e destrói sua autoestima. Assim, consegue anular sua percepção, desqualifica, humilha e infantiliza a vítima, pois é encoberta pelo discurso da proteção, da educação e até mesmo pelo discurso do amor. Em casos mais graves, temos o gaslighting, já descrito em filmes e na literatura, e em filme desde 1944. Já é um fenômeno conhecido. A vítima crônica não se vê fora deste relacionamento e possui sentimentos de culpa, medo, entorpecimento emocional, passividade e resignação, na qual a crueldade deixa de doer. E existe a esperança de melhoria, dependências, descrença no sistema judicial e policial. O trauma das vítimas se apresenta também em formas de lembranças e revivências de imagens, sons, odores, sensações físicas como náuseas, tonturas e outras. Ou emoções, aversão, nojo, medo, pavor, raiva, tristeza. E ele pode, assim como nos apresentou belíssimamente a doutora Regina, materializar-se em doenças psíquicas ou físicas, como nos indica largamente a psicossomática. Anderson e colaboradores, em 2003, fizeram uma pesquisa na qual eles se perguntaram por que a mulher fica nesta relação de violência. E encontraram os seguintes motivos: promessas de mudanças em 70,5% dos casos, pedidos de desculpas, 60% dos casos, e amor, 53,8% dos casos. Quanto ao autor ou autora da violência, este mente, trai, manipula, joga com as fraquezas da vítima, destrói vínculos e isola de amigos e da família. Entretanto, simultaneamente, ele cuida, dá amor, dá atenção, dá carinho e dá sexo. Esta dualidade pode produzir o que chamamos de sequestro psicológico da vítima,
que é capturada neste jogo emocional paradoxal de violência e cuidado, de amor e dor, o tão conhecido ciclo da violência, cuja lógica perversa e destruidora a psicologia e o direito já identificaram. A literatura especializada fala sobre amor e ódio, afeto e violência e a independência e submissão. Eu cito aqui, por exemplo, nossas gloriosas Lias Anota Machado, de 1998, Machado e Magalhães, de 1998. Muito bem, a psicologia está convidada a opinar no espaço da lei sobre este tema e tem respostas para oferecer ao direito, no que tange às avaliações psicológicas, ao atendimento psicológico e à prevenção. E quando eu falo de atendimento aqui psicológico, eu estou falando tanto do atendimento psicológico da vítima, das vítimas, para o reparo destes danos emocionais, danos à saúde mental, como também o atendimento psicológico aos autores de violência, para que a gente possa, de fato, realizar ações que vão interromper esse ciclo da violência na nossa sociedade. Para tanto, a psicologia ampara-se na técnica psicológica, na ética e na ciência, a partir do conhecimento de inúmeras teorias, como as teorias da personalidade, teorias do desenvolvimento humano, a psicopatologia, teorias de famílias e casais, tão necessárias para o conhecimento desta complexa realidade que é a dinâmica da violência psicológica contra a mulher. No que diz respeito às avaliações psicológicas, eu vou falar brevemente, porque a doutora Regina trouxe inúmeros elementos e o Souza vai falar mais especificamente disso, mas eu pontuo que elas precisam compreender uma ampla investigação dos indivíduos e das famílias, e somente são possíveis a partir de grandes construções teóricas alinhadas às especificidades de cada caso e de cada casal, de forma detalhada e minuciosa, a partir de um olhar sistêmico a todos os que estão envolvidos. Quanto ao atendimento psicológico aos envolvidos, eu tenho para pontuar que o atendimento da mulher vítima de violência doméstica já é ponto pacífico para a psicologia, para o direito e para a sociedade. Entretanto, o maior giro paradigmático que precisamos fazer é superar a mentalidade estritamente punitivista para avançar para uma perspectiva de associação entre a responsabilização criminal e o tratamento psicológico como estratégia de modificação da realidade e prevenção de reincidências. Precisamos urgentemente construir um fazer técnico, científico, criminal e de políticas públicas mais rico e complexo do que a simples e ineficaz prisionalização. A psicologia consegue atuar na transformação das emoções que tornaram as pessoas violentas e que as levaram ao judiciário. E o faz por meio destes atendimentos, tanto das vítimas como também dos autores. E por que eu estou falando aqui também do atendimento aos autores de violência? Para que possamos verdadeiramente interromper a prática da violência, seja com sua companheira atual, seja com a próxima companheira. Beiras e Brons, que analisaram os grupos reflexivos para homens autores de violência doméstica, constataram que os homens não reconhecem como violência o controle, a manipulação, os xingamentos, o cerceamento econômico e a insistência para a relação sexual. Padovani e Williams, em 2011, descobriram que são fatores de risco para os homens autores de violência: possuir histórico de violência em suas famílias de origem, abusar de substâncias psicoativas, sentir dependência emocional extrema da parceira e ciúme excessivo.
Uma pesquisa do Instituto Avon indicou que 67% dos homens autores de violência presenciou discussão entre as mães e os pais em suas próprias infâncias, em comparação com 47% dos homens não autores de violência, em se tomando por base 809 entrevistados. Então, crianças, na minha perspectiva, são vítimas diretas da violência doméstica contra a mulher. Elas não são vítimas indiretas. Essas pesquisas nos mostram que existem questões emocionais e psíquicas que permeiam as relações de violências no casal, que precisam ser cuidadas para obtermos uma efetiva e verdadeira mudança deste triste cenário familiar, social e criminal que é a violência doméstica contra a mulher. Cito aqui a Costa e colaboradores de 2004, que dizem que não há como supor que a estada em uma penitenciária possa transformar um homem que controla, humilha e espanca sua mulher em um marido respeitador e cooperativo. Os grupos reflexivos para homens autores de violência, já previstos na Lei Maria da Penha, precisam de fato ser implantados no Brasil, de maneira que possamos ajudar os homens a identificarem o que o amor não é. O amor não é possessividade, o amor não é domínio, o amor não é tirania, o amor não é manipulação, o amor não é humilhação, o amor não é medo, o amor não é sensação de inutilidade. O amor não é dependência e o amor não é dor. O amor não fere e não despreza. O amor não mata. Em 2019, defendi a seguinte proposta no 10º Congresso Nacional da Psicologia, que estabelece as diretrizes de ação para todo o sistema conselhos na próxima gestão. Aspas. Ampliar o debate, fomentar campanhas, produzir materiais e qualificar referências, bem como estimular a criação e ampliação de serviços de atendimento em psicologia para autores de violência psicológica, física e sexual, nas comunidades e nas prisões, pautados na perspectiva da responsabilização psíquica e não somente na criminalização do ato da violência, com vistas à prevenção de reincidências e proteção de potenciais vítimas, considerando os aspectos psicológicos, sociais e culturais na produção da violência. A questão é que o atendimento psicológico às pessoas em situação de violência, tanto as vítimas como os autores, não tem lugar no campo das políticas públicas. Não tem lugar na saúde, não tem lugar na assistência social. Talvez consigamos fazê-lo a partir das secretarias municipais de políticas para as mulheres, mas ainda de forma muito incipiente. Em Goiânia, existem grupos reflexivos na Defensoria Pública, na Delegacia da Mulher e na Secretaria Estadual de Assistência Social. Ainda precisamos amadurecer qual é este lugar, qual é este espaço de cuidado para as pessoas em situação de violência dentro das instituições, para podermos dar espaço à escuta e à fala, transformando concretamente a realidade destas pessoas. A terceira frente que a psicologia pode contribuir para o direito é a prevenção de violências. Falar de prevenção é dizer do sonho de uma psicologia que dialogue com o judiciário para planejar e executar programas de prevenção que pautem temas como as masculinidades, as feminilidades, gênero, machismo, feminismo, sexualidade, corporalidade e respeito ao corpo meu e do outro, direitos humanos, paternidade, maternidade, raça, embrutecimento das relações, objetificação dos corpos femininos, educação emocional, identificação das emoções,
fragilidades e medos. Em Goiás, temos o projeto Educação e Justiça, Lei Maria da Penha na Escola. Um projeto lindo que eu recomendo quem não conhece a vir a conhecer. Retomo aqui o segundo princípio fundamental do Código de Ética Profissional do Psicólogo, que prevê que o psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas, das coletividades, e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O que nos interessa aqui na psicologia é o desenvolvimento da saúde mental das pessoas e das coletividades. E pessoas e coletividades não são desconectadas entre si. Modificar o indivíduo é modificar a sociedade e vice-versa. Para fazer a minha argumentação em relação a isso, eu trago aqui Berger e Berger, de 1978, e Jagar, de 1997, que já nos ensinavam, naquela época, que as biografias individuais e as maneiras pelas quais individualmente experienciamos nossas emoções estão submetidas às biografias sociais e aos valores da sociedade. Em um processo ativo, precisamos trazer a análise da violência psicológica para chegar perto da diretriz prevista no terceiro princípio fundamental do Código de Ética, aspas, o psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Olhando para a nossa sociedade e a violência psicológica, somos uma sociedade que construiu relações entre homens e mulheres a partir de marcadores como o machismo, o racismo, a opressão e as violências. Mulheres são historicamente culpabilizadas pelas violências que sofrem, seja de formas faladas ou de formas veladas. Então, a categoria gênero precisa estar sempre na base das nossas discussões sobre a violência psicológica contra a mulher. A própria sanção da Lei 14.188 é mais um símbolo e fato concreto das transformações de nossa sociedade que dizem que não queremos mais presenciar, minimizar ou vivenciar violências contra mulheres. Para finalizar, eu trago a citação de Machado e Magalhães, de 1998, que nos ensinavam que não basta entender as relações conjugais entre homens e mulheres apenas como relações de poder ou não poder, de desigualdade ou de igualdade, de violência ou não violência. Estas relações também se organizam como relações de afetividade, sexualidade, amor e paixão. Se nós esquecermos que estas mulheres também sentem afeto por estes homens e que estes homens também sentem afeto pelas mulheres, nós estamos ignorando o próprio ciclo da violência que já é tão conhecido para nós. Agradeço a oportunidade de fala e coloco-me à disposição de todas e todos para o fortalecimento da psicologia jurídica e para o enfrentamento da violência contra a mulher na minha posição de conselheira efetiva do Conselho Regional de Psicologia de Goiás. Muito obrigada.